Pai, que o Senhor possa ensiná-las, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa superabundar na vida delas, ensiná-las todo o caminho, ensinar o caminho que é Jesus, e que elas possam, Pai, deleitar na Sua presença hoje e sempre. Amém, e amém, e amém. Pode acompanhar a tia Flá para ser ministrada. Irmãos, nós temos um mês das mulheres e nós valorizamos muito as mulheres. Certo, Rick? Tivemos uma conversa ontem, os homens aqui na roda de conversa. Ai, 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 hein, Rick? Quem não honrar as mulheres, hein? Aviso foi dado, quem tem ouvidos ouça, né? E queridos, a igreja também, nós temos aí o ministério feminino na igreja, nossa igreja tem essa valorização feminina, né? Então, nesse mês, eu acho que teve a irmã que pregou no segundo domingo, e hoje também, a Andréia, e hoje também vai vir uma irmã pregar para nós também, que eu chamei, uma irmã aqui da nossa igreja, quero chamar a Conceição para vir aqui. Conceição, uma mulher guerreira, que se identifica, né? Meio tantas lutas, né, minha irmã? Só a palavra do Senhor para poder nos acalentar, né? Que o Senhor possa usar a sua vida e que você possa também ser restaurada pelo Senhor e tocada por Ele, apesar das lutas, que eu sei que se achega até você. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, quero colocar Conceição, a sua filha, Pai, diante de Ti. Que mesmo as dificuldades, Pai, ela é fiel contigo, Senhor. Obrigado, Pai, porque a sua filha Te conhece. Obrigado porque a sua filha confia em Ti e ela não desiste da sua caminhada, Senhor. Obrigado porque ela tem mostrado a sua fidelidade. Pedimos a sua bênção sobre ela, não só nessa manhã, não só nessa palavra que ela vai nos trazer, mas derrama a sua bênção sobre toda a vida dela, Senhor Deus. Que ela encontre descanso e que ela seja usada para o Senhor falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Bom dia, queridos, a paz. Já cumprimentei a maioria pessoalmente, né? Mas aqui oficialmente. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Para mim é sempre um privilégio poder estar ministrando a palavra do Senhor, né? O pastor, como disse, ele sabe das tempestades que eu venho passando, mas é aquilo, a gente precisa se manter fiel ao Senhor, independente de qualquer situação, né? Porque a palavra é fiel, né? E a palavra, ela se explica por si só. E a mesma palavra diz que no mundo teremos aflições, né? Mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor, Ele nos dá essa válvula de escape, né? E é para mim privilégio estar ministrando a palavra, independente de qualquer situação. Eu vou usar o texto sugerido pelo pastor, né, que nós estamos falando sobre a Páscoa, e hoje nós vamos ministrar sobre a questão do lava-pés. E antes de eu entrar propriamente no texto, eu quero fazer um pano de fundo aqui, para a gente entender direitinho por que Jesus teve essa atitude, né? E nós, olhando o contexto dessa palavra, nós vemos que Jesus, ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, mas foi em cima de um jumento, né? Ele não entrou em um cavalo, em uma carruagem de ouro, não, ele entrou em cima de um jumento, né? Jesus, antes dessa questão dele lavar os pés dos discípulos, que foi uma das últimas coisas que ele fez, ele falou que muitos, a palavra não cairia no coração, né? Endureceria o coração e não conseguiria deixar Deus trabalhar. E
Inclusive, no capítulo 12, nós vemos Isaías falando isso, né? Uma profecia de Isaías falando que muitos iriam endurecer os corações. Mas também nós vemos nesse contexto que até algumas autoridades confiaram e acreditaram que Jesus era o Rei dos Reis, né? Então, assim, aqueles que dão uma brechinha para Deus trabalha, né, de uma forma surpreendente. Então, até algumas autoridades entenderam e reconheceram que Jesus Cristo era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era o prometido, né? Então, nós vamos entrar no texto, e assim, o contexto dessa palavra, aí já entra a entrega de Jesus, né? A traição, tanto é que a última Páscoa, né? Aí entra a traição de Judas. Ele falou que todos receberam a revelação, mas nem todos ali haviam, de fato, aderido à revelação, que um dos iria traí-lo, né? E aí a gente conhece a história. Então, Jesus Cristo, ele não precisava passar por nada disso, mas ele passou porque ele queria nos ensinar, né? E nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, com o nosso coração aberto, para a gente entender o que de fato, nas entrelinhas, Jesus queria nos mostrar, com tanta atitude dele, que ele não precisava ter tido, né? São atitudes que ele, como Deus, como escolhido, ele não precisava, mas ele sujeitou passar por essas atitudes, porque ele tinha um propósito de nos mostrar alguma coisa, né? E assim, quando o pastor me convidou, eu pensei, mas é um tempo de quaresma, né? É bom termos a palavra pastoral e tal, né? Eu me senti assim, não à altura de estar aqui, né? Mas aí eu falei para ele, mas eu vou orar e eu vou meditar, né? E aí eu orei, meditei na palavra e Deus falou ao meu coração algumas coisas que eu queria passar para os irmãos. Aí eram umas meia-noite, né? Eu estava, pastor, desculpa o horário, mas olha, eu aceito o convite. Então, assim, quando o Espírito Santo fala, a gente quer falar, a gente quer mostrar o que ele falou com a gente, né? A gente quer passar para frente, porque esse é o nosso papel aqui como discípulos do Senhor, passar aquilo que ele tem nos revelado, né? Ministrar aquilo que ele tem nos revelado. E é vida na vida, né? Olho no olho. A gente não pode achar que o Espírito Santo vai vir de uma forma surpreendente, de uma forma grandiosa, né? Impactando todo mundo, que não é bem isso que Jesus nos mostrou. Ele impacta sim, mas não se fazendo, mostrando. Ele impacta sim por causa do poder, por causa da autoridade, mas ele não vem com todas as pampas, com todo o glamour, né, com todas as honras. Não, ele vem como uma pessoa que atua no nosso coração, com a força poderosa, a fim de nos convencer de que Deus é Deus e pronto, né? Esse é o propósito. Então, Jesus Cristo, nessas atitudes dele, de entrar em Jerusalém no jumentinho, né? De ser elogiado, mas em momento algum ele deixou isso subir a cabeça. Depois ter essa atitude que era uma das mais humildes, né? Naquela época, no Oriente Médio, essa atitude de lavar pés era de escravos que chegavam e iam lavar os pés dos seus senhores, né? Era uma atitude do mais baixo subordinado, né? Que tinha na escala da hierarquia. Então, Jesus Cristo, ele teve essas atitudes porque ele tinha um propósito em todas elas. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje,
Tá bom? Vamos ler o texto propriamente dito? É João 13. João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Bora ler comigo, queridos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Presta atenção nisso. Amou-os até o fim. Isso aqui já era assim, já era o final de tudo mesmo. Jesus estava prestes a ser morto, né? Então a palavra diz, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai o entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, Simão Pedro, que ele disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Jesus respondeu, que faço? Tu não sabes agora, mas depois, no futuro, né, entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não somente os meus pés, mas as mãos, a cabeça e tudo mais, né? Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Lembra que eu falei que Jesus já disse que Judas estava prestes a entregá-lo? Mas não todos, pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus reconheceu que ele era mestre e Senhor, né? Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Palavra de poder, né? Como eu disse, a própria palavra se explica, né? Nós não precisamos de falar muita coisa, porque ela mesma se revela, né? É muito linda a palavra de Deus, ela tem uma autoridade incrível, que a gente não consegue entender humanamente falando, né? Mas é isso mesmo. A Bíblia fala que a gente não vai entender todas as coisas. As coisas vão ser nos reveladas gradativamente, de acordo com a nossa condição de receber a revelação. Então, como eu disse no nosso pano de fundo, Jesus tinha um propósito em todas as suas atitudes. Ele tinha um propósito em todas as atitudes que ele estava até mesmo se fazendo de servo, né, em algumas delas, como há de entrar em um jumento, né, para a sua última entrada triunfal. Então, por isso, Jesus Cristo, ele tinha o propósito de nos fazer discípulos parecidos com ele, né?
Então, a cada atitude que nós temos, a cada momento que nós somos ensurdados, a cada momento que nós temos, que estamos perto de sair do prumo, a gente precisa fazer essa pergunta, né? O que Jesus Cristo faria se estivesse no meu lugar? E aqui, ele nos deu algumas lições, ele nos mostrou algumas lições, né? E eu queria estar explanando para vocês. Mas é muito engraçado que ele pegou todos os pontos, né, da raça humana. E uma das características marcantes aqui é a atitude que Pedro teve, né? Pedro se sentiu assim, não, imagina, um mestre lavar meus pés, Pedrão, né, como muitos teólogos falam por aí. Porque Pedro era uma pessoa muito espontânea, muito sanguinona, né? E Pedro achava que ele não estava à altura, que Jesus Cristo ia se humilhar demais, lavando os pés dele. Só que Jesus falou com ele, Pedro, não entende agora o que eu faço, mas você vai entender. Um dia você vai entender porque eu estou tendo essa atitude, né? Mas ele ainda se retrucou, não, o senhor não vai me lavar. Aí os pés. Aí ele falou, se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Aí ele ficou louco, né? Ele falou, não, então me lava todinho, Senhor. Lava a mão, lava o braço, lava o rosto, lava tudo. Ou seja, a intenção de Pedro era boa, mas a atitude dele era fora da revelação do que Jesus estava querendo fazer naquele momento. Então, algumas lições que nós podemos tirar. Eu anotei aqui 4 delas, tá? Mas tem muito mais se a gente for falando. Jesus veio para servir, não para ser servido, né? Às vezes nós não conseguimos ter uma ótica dessa questão de servir, porque no terceiro ponto eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem mania de achar que quem serve, né, por causa da nossa cultura, por causa do padrão social de muitos, a gente tem mania de achar, humanamente falando, que quem serve é subalterno, são pessoas humildes, são pessoas que não são honráveis, né? E Jesus Cristo aqui, ele estava tentando mostrar para seus discípulos e posteriormente para o mundo que o servo, né, o maior é aquele que serve, porque servir é gostoso. Quando estamos no reino, quando estamos inseridos, arraigados no reino do Senhor Jesus, nós gostamos disso, porque isso nos alimenta a alma, entende? Porque isso nos dá alegria, prazer em servir. E Jesus deixou bem claro isso, porque maior é aquele que serve, porque nem ele seria maior que o Pai, nem o Pai seria maior que ele, né? E nós podemos ver essa ligação gostosa entre a Trindade, que nenhum deles tenta fazer o papel do outro, nenhum deles tenta roubar o papel do outro. Eles estão sempre trabalhando em sintonia e todos no seu papel. O Espírito Santo veio para convencer, ele convence. Jesus Cristo veio para salvar, ele salva, né? O Deus Criador veio para criar, para ter a paternidade sobre nossas vidas, ele é Pai. E assim é. Então, a Trindade não fica brigando entre eles, quem é mais poderoso, quem é menos poderoso. Eles entendem claramente que servir é coisa gostosa, é coisa de Deus, né? E Jesus Cristo, ele fez isso, né? Ele veio para ser o contrário da sociedade. Ele veio para andar na contramão da sociedade, né? Ele veio para mostrar que no reino é diferente. No reino, um rei serve os seus subalternos, né? Ele veio para mostrar que é gostoso, é feliz aquele que serve. Tanto é que ele finaliza essa parte aqui, felizes, bem-aventurados aqueles que entenderam isso e vão fazer. Por quê? Porque
é gostoso servir. É gostoso saber qual é o nosso papel neste mundo e fazê-lo com maestria. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que Jesus Cristo veio para servir, não para ser servido, né? Nós vemos isso claramente, também uma ilustração aqui, quando ele chega na casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro, e ele começa a ensinar, né? Ele começa a instruir, ele começa a ensinar, ele começa a mostrar. E aí Marta, querendo atender ao Senhor Jesus, né, com honras, ela ficou meio que apavorada, né? E aí Jesus falou, olha, Maria escolheu a melhor parte, né? E aí muitos teólogos usam a questão de Marta para ministrar, para pregar, mas Marta estava também desenvolvendo um papel muito importante, que ela queria servir o mestre. Ela foi exagerada, né? Ela extrapolou, porque assim, ela poderia estar servindo e ao mesmo tempo entendendo o que Jesus veio fazer ali, né? Então, nós podemos ver em várias partes que Jesus veio, que Jesus passou, várias histórias, quão ele gostava de estar no meio do povão, quão ele gostava de servir. Outra parte legal que a gente vê que Jesus fez com maestria foi quando ele multiplicou os pães, né? Os discípulos vão mandar todo mundo embora, Senhor, não dá, não tem pão para todo mundo aqui. O que Jesus fez? Me dê o que tem. Ah, só tem 5 pães e 2 peixes. Me dê aí o que tem. O que Jesus fez? Ele agradeceu a Deus por aquilo, né? E de repente conseguiram servir todo mundo. Então, em várias passagens, Jesus Cristo nos mostra que servir é muito gostoso. E quem serve, quem já gosta disso por natureza, sabe o que eu estou falando, né? Sabe que servir é algo surpreendente, nos traz uma alegria, nos traz uma satisfação fora do normal. Segunda coisa, devemos mostrar aos outros o mesmo tipo de amor que Jesus nos mostra. Lembra que no início da nossa leitura, eu falei sobre a questão do amor? Havendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, aí, vírgula, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus é amor, né? E ele não podia externar outra coisa a não ser amor. Então, essa atitude de lavar os pés dos discípulos foi também uma atitude de amor. Porque se Jesus não tivesse se revelado totalmente, como os discípulos iam posteriormente propagar o reino de Deus? Se tivesse faltado alguma coisinha nessa revelação de Jesus para o mundo. Então, Jesus amou os discípulos até o fim. E aqui nós vemos claramente, depois de lavar os pés dos discípulos, disse-lhes em João 13,15, deixo-vos o exemplo para que façais como vos fiz. Jesus explicou, portanto, que seu amor aos discípulos era tão grande ao ponto deles servi-los, até com a atitude mais baixa na hierarquia na hierarquia daquela época, né? Jesus explicou, através dessa atitude, ele amou os seus discípulos até o final. E nós sabemos, nós que entendemos a mensagem da cruz, nós sabemos que essa não foi a última atitude de amor de Jesus para com os discípulos. Nós sabemos que houve aquela atitude que foi o ápice, né? Onde tudo se transformou, tudo mudou e hoje estamos aqui por causa dessa atitude, né? Então, Jesus mostrou ali o exemplo de amor, né? E nós aprendemos que nós devemos amar o mundo da mesma forma como Jesus amou, nos entregar, nos doar, né? Sermos canais de bênção para aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Quantas vezes nós
perdemos pessoas porque nós não queremos mostrar este amor. Quantas vezes nós somos egoístas, né, ao ponto de pensar só em nós e não mostrar Jesus através de nós. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer, eu também sou humana, eu também sou humano, eu também mereço. Nós não merecemos nada. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte eterna, né? Que história é essa de que eu mereço? Eu não mereço nada. O que Jesus me prometeu, Ele já me deu, que foi a vida eterna. O resto que vier sobre a minha vida é lucro. Entende? O que mais vir, se eu tiver uma casa boa, um carro, se eu tiver um bom serviço, se eu tiver comida na mesa todos os dias, é lucro. É lucro. Porque o que Jesus prometeu para mim, Ele já deu, Ele não me deve mais nada. Ele já me deu a vida eterna em Cristo. Ele já te deu a vida eterna. Se hoje você tem um teto, glória a Deus, aleluia, agradece essa expressão de amor de Deus por você, por mim. Entende? Se hoje nós temos alguma regalia deste mundo, louvado seja Deus, porque neste mundo a Bíblia fala que teríamos aflições. Mas é para termos bom ânimo, porque Ele nunca vai nos deixar. O Consolador está conosco o tempo todo. Mas eu e você, nós que estamos em Cristo, nós temos a responsabilidade de mostrar o amor de Deus através das nossas vidas. Nós temos a responsabilidade, o compromisso com a cruz, de mostrar Jesus através de nós. Entende? Então, a segunda atitude de Jesus aqui foi para mostrar que nós devemos externar o amor dele através das nossas atitudes. A terceira, Jesus tinha uma compreensão saudável de quem ele era e de onde ele veio. Lembra que eu disse que eu ia explanar isso melhor no terceiro ponto? Pois bem, muitas das vezes nós deixamos de servir, nós deixamos de varrer uma igreja, nós deixamos de fazer um café, nós deixamos de limpar um banheiro, porque nós achamos que essa função é uma função para os humildes, para pessoas menos favorecidas. E Jesus, Ele tinha tanta convicção de quem Ele era, que isso não rebaixava Ele. Entende? Então, quando eu chego em um ambiente que eu tenho que limpar uma ferida, né? Por exemplo, se Deus coloca na minha vida uma pessoa com um machucado na perna, como colocou uma vez, que estava dando bicho, eu nunca fiz isso na minha vida, mas naquela época o Senhor colocou isso, é para eu fazer com amor, né? Não sou menos do que ninguém por estar fazendo aquilo. Estou fazendo porque eu estou externando o amor de Jesus através da minha vida. Se o banheiro está sujo e eu tenho que limpar o banheiro, eu estou mostrando Jesus através dessa atitude. Eu não sou menos do que ninguém por eu estar fazendo isso, né? Não são cargos, não são posições sociais, não são status que vai mostrar e definir quem eu sou. Jesus era rei, Ele sabia que Ele era rei, Ele sabia quem Ele era e para que Ele veio. Então a atitude de lavar os pés não ia desfavorecê-lo em nada, não ia diminuir Ele em nada, porque Ele sabia quem Ele era. Assim somos nós somos filhos do Deus eterno, nós somos filhos do Pai eterno, daquele que criou o mundo, daquele que fez tudo por nós. Então, em qualquer lugar que estivermos, se seja na área de limpeza, que seja na área de marketing, que seja qualquer área que estivermos trabalhando ou atuando neste mundo, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nada pode nos diminuir, nada pode fazer de nós menor, porque nós somos quem somos em Deus. Amém? Olha, eu tenho um hábito muito gostoso. Eu vejo isso como gostoso. Eu criei meus 6 filhos dessa forma.
E eu faço com meu marido a mesma coisa. Eu levo café na cama. Eu acordo mais cedo que todos eles, sempre acordei, né? E gosto que seja um pãozinho com manteiga e um café preto, né? Hoje, meus filhos já não querem mais esse dengo todo, não. Quando meus filhos estão em casa, eu falo, quer que a mãe traz o café? Não, mãe, pode deixar que eu vou levantar. Né? Mas é gostoso fazer isso. Isso não me diminui como mulher, não me diminui como mãe, não me diminui como pessoa. É bom fazer isso, né? Então, algumas pessoas que convivem comigo, às vezes não entendem. Ai, mas você é muito serva, você é muito boazinha. Não sou não. Não sou boazinha, não sou serva, não. Eu amo e eu gosto de fazer porque isso me dá alegria. Entende? Então, a coisa começa a acontecer naturalmente na vida da gente. A coisa começa a fluir naturalmente, né, Flude? Flude gosta de fazer isso também, né? A coisa começa a fluir naturalmente. Sabe? É gostoso fazer isso. E aí as pessoas que convivem com a gente vão entendendo que melhor é servir do que ser servido. Né? E isso não nos diminui. E Jesus, ele sabia exatamente isso. Ele sabia que isso não ia tirar dele o título de filho de Deus. Ele sabia que isso não ia tirar dele o senhorio. Ele sabia que isso não ia tirar dele o fato dele ser o salvador do mundo. Né? E nós precisamos ter essa consciência, tá, queridos? Nós precisamos entender que amar ao próximo, que fazer o melhor para o próximo o tempo todo, que estarmos prontos para servir, independente da nossa função, é estar em Cristo. E não vai diminuir você, e nem a mim, nem a ninguém, porque não diminuiu nem o Rei dos Reis, tá? Ele fez e ele mostrou que isso não tirava dele o título de Rei dos Reis. Ok? E por último, não é verdadeira humildade negar alguém que quer nos servir. Né? A atitude do Pedrão, né? Pedrão, não, o senhor não vai me lavar o pé? Não quero. Aí Jesus, então tá bom. Você não quer não? Tudo bem, não tem partes comigo. Quantas vezes nós estamos no papel inverso e nós não damos às pessoas a alegria de nos servir? Porque a gente não acha merecedor, ou porque, sei lá, orgulho, vários sentimentos passam na cabeça. Quantas vezes estamos no papel inverso e nós não nos permitimos essa graça de ser servido por alguém, né? E Jesus mostrou, através da atitude de Pedro, que quem está do outro lado também tem que entender por que ele está sendo servido, por que ele está sendo abençoado, né? Quantas vezes você não tem coragem de falar que tem uma necessidade? Quantas vezes você não tem coragem de falar que o coração está doendo? Abrir o coração com alguém, chorar com alguém. Isso também é ser servido, né? Isso também é ser servido. Então, nós precisamos entender também o outro lado. Porque ali, se fôssemos olhar com os olhos carnais, realmente, Jesus Cristo, quem já tinha tido a revelação de que Jesus Cristo era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele veio com o propósito de salvar a humanidade, não ia querer mesmo. Ia pensar, não, imagina, um Deus lavando meus pés, né? Humanamente falando. Mas, também, se olharmos espiritualmente falando, que privilégio meu, o Rei dos Reis lavando os meus pés, né? Que delícia ter esse mimo da parte de Deus. É muito gostoso, meus queridos, quando a gente entende nas minúcias o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Outro dia eu estava lá trabalhando com as meninas e eu virei e falei assim, puxa vida,
a gente estava fazendo umas peças da cor fúcsia. Falei, nossa, eu acho linda essa cor, e eu não tenho nenhuma blusa nessa cor. Eu falei numa sexta-feira. No domingo, alguém mandou uma blusa fúcsia para mim de presente. Mimo de Deus. Serviço de Deus na minha vida. Eu vou recusar? Eu sou costureira, sou modelista. Eu posso criar um modelo que eu quero. Eu vou recusar um presente? Né? Sendo que o próprio Pai enviou alguém para me dar? Então, meus queridos, nós também precisamos entender o outro lado. Né? O que Deus está fazendo conosco. Né? Então, essa mensagem de Jesus, ao lavar os pés, ela vai muito mais além do que um simples ato de lavar os pés. E hoje eu te digo, aprenda com o mestre. Né? E todas as vezes que você tiver algum impasse com pessoas, porque nós estamos rodeados de pessoas, e é isso mesmo, se faz a pergunta, o que é que o mestre do mestre faria se estivesse no meu lugar? Como Jesus agiria se ele estivesse aqui, passando por essa atitude, por essa situação? Qual seria a atitude dele? Aprenda a servir, aprenda a mostrar ao mundo que somos diferentes, né? Que não somos arrogantes, que não somos prepotentes, que somos pessoas que realmente mostram Jesus através da atitude. Meus queridos, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, já deram esse tipo de testemunho. E eu tenho certeza que para vocês também. E talvez até na vida de vocês também. Você chega num lugar, você chega normal, né, age normal, e aí, de repente, ou num local de trabalho, ou numa fila de banco, eu não sei. Vários lugares que a gente pode ir. De repente, o que você tem? Você é tão diferente, né? Quantas vezes as pessoas já falaram para nós assim, se não falou ainda para você, queira que fala, eu quero ser parecido com você, eu quero ter isso que você tem, né? Em meio à luta, em meio ao turbulhão de emoções, você está em paz, você está tranquilo, você está legal, você está passando pela luta, mas você consegue ver uma luz no fim do túnel. O que é isso? Quantas vezes já aconteceu isso na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Não é? Isso é ser parecido com Jesus. Isso é andar na contramão do mundo. Isso é mostrar algo que o mundo não mostra. E é isso. O propósito de Deus, ao fazer todo aquele pano de fundo para nós, mostrar ele entrando no jumentinho, né, e mesmo assim sendo aplaudido, colocando ramos para ele passar, tratando ele como um rei, né, e depois ele vem, lava os pés dos discípulos, mostra que ele estava ali para servir e que eu tenho que ser como ele. Tanto é que no final ele falou, bem-aventurado aqueles que entenderam e vão fazer assim. Porque é só assim que o mundo vai conhecer Jesus. Não é com muito falar, não é gritando, não é no repré. É atitude, meus queridos. É atitude, é mudança de vida, é andar na contramão. É andar na contramão, é sermos diferentes, é exalar aquilo que o mundo não exala, o bom perfume de Cristo, é mostrar que nós somos de um outro lugar, né? A minha filha postou no status dela outro dia, e eu copiei e postei, porque eu achei muito lindo, eu sou muito orgulhosa da minha filha Sara, sabe? É uma das que me dá muito prazer, no caminho do Senhor. Aí ela postou assim, engraçado, que nenhuma emoção deste mundo me satisfaz, me deixa feliz completamente. Por que será? É porque eu não sou deste mundo, né? E é verdade, né? Então nós estamos na contramão do mundo, e a nossa atitude vai mostrar às pessoas que Jesus Cristo reina.
Ele não reina totalmente ainda, porque ele ainda não voltou, mas ele reina na minha vida, ele reina na sua vida, ele reina na vida de um monte de irmãos que temos espalhados por aí. E essas pessoas estão mostrando, através das atitudes delas, do lava-pé, a pessoa de Jesus. Então, que a partir de hoje, durante a semana, quando você tiver um impasse, faça esse exercício, questiona você mesmo. O que Jesus faria se ele estivesse aqui agora? Como ele agiria? Tenta visualizar, deslumbrar, olhar Jesus agindo ali no seu lugar. E faça exatamente como ele faria. Você vai ver que vai ser totalmente diferente a sua caminhada a partir de agora. Então, a lição de lava-pés é muito mais profunda do que um simples ato de lavar os pés daqueles que eram liderados por ele. É algo que nos veio para ensinar, para nos dar uma lição, né? E que Deus possa tratar isso no nosso coração, porque a cada dia nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Nós não estamos prontos, nós estamos em processo. Pedrão não estava pronto, ele estava em processo. Você não está pronto, você está em processo, eu estou em processo. A revelação ela é gradativa. A cada momento Deus vai se revelando a nós. E nós precisamos ser sensíveis o suficiente para abrir os nossos olhos e permitir que Ele se revele, que Ele fale conosco. Tá? Que Deus possa completar essa palavra nos nossos corações, que Ele possa complementar aquilo que eu não consegui falar e que nós possamos ter essa atitude constantemente, que a nossa quaresma, que a nossa Páscoa não seja só esses 40 dias, mas que seja uma vida inteira, tá? Que seja o tempo todo, que a todo instante nós possamos ter atitudes parecidas com Jesus, né? Atitudes que Jesus teria se estivesse aqui conosco, tá bom? Deus possa nos abençoar. Bênção. Irmãos, quero enfatizar duas coisas que a Conceição diz, e eu a trouxe aqui muito também para falar que ela é uma moça que serve muito. Você serve muito, você tem essa questão do serviço, né? Esse foi um dos motivos que eu a trouxe para enfatizar nesse texto. Porque, amados, no mundo que nós vivemos hoje, nós somos ensinados a ser servidos. Tem pessoas que não querem nem trabalhar, para ficar ganhando do governo R$600. Está bem assim. Trabalhar dá trabalho. Assim, lógico. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas que querem ser servidas, enquanto o evangelho é servir. Servir ao próximo, servir à igreja. Eu me recordo, e a igreja me ensinou isso, me trouxe humildade. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda era rico. Sabe da minha história, mas eu já fui. Tive um carro muito bom, viagens. Eu me recordo quando eu aceitei Jesus, irmãos. Primeira atitude que eu tive, numa Páscoa, foi lavar o banheiro da igreja. Porque eu estava pensando nos visitantes que iriam lá e o banheiro estava sujo. Dos primeiros ensinos que Deus me deu na minha vida. Que saudade daquele coração que talvez eu tinha. Nós somos tentados, irmãos, a perder esses atos de serviço. E é por isso que igrejas que propõem isso se esvaziam, e igrejas que falam, Deus vai fazer tudo por você, enche de pessoas numa mentira. Porque o Senhor nos chama, irmãos, para nós trabalharmos. O Senhor nos chama para nós servirmos ao nosso próximo, para nós servirmos a nossa esposa, para nós servirmos o nosso próximo, o nosso companheiro de quarto, servirmos os nossos funcionários. É para isso que o Senhor nos chama. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar um coração de Jesus, um coração de servo. A gente não tem nada, e a gente já quer ser servido,
Jesus tinha mais que tudo, Ele era tudo e serviu. Que você possa ter esse ensinamento aqui na Quaresma e viver a sua vida em serviço à vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho um irmão servo aqui que ele falou que vai me ajudar. Olha ele aqui. Som não deu som. Jairo, por favor, você libera o microfone, por favor. Quem tem motivos de oração, amados, para nós orarmos rapidamente nessa manhã e já encerrarmos nosso culto. Pega aqui, ó. Não foi? Tem que ser sem fio, amor. Leva o meu microfone. Irmãos, quem tem motivos de oração, o Fluide vai até você. Irmão Fluide, toca aí. Eu vou anotando aqui. Eu não me canso de pedir o mesmo pedido, porque eu sei que uma hora Deus vai bradar, tá, pastor? É a libertação, e agora eu tenho um novo anseio, que é a minha aposentadoria. Né? O mês 5 vai ter a audiência, e que Deus possa me conceder essa tranquilidade. Eu quero pedir oração para minha família, para o meu irmão, para minha mãe, que está lá em Limeira, e o Senhor possa abrir as portas aí, que eu consiga ir embora para lá, o mais rápido possível. Eu quero todas as orações que eu tenho muito de pessoas. Então, eu orar assim por todas as pessoas que eu preciso. Oração para todas as pessoas que estão doentes, tá? Amigas. Som. Deus proteger o meu pai. Som. Sim, que eu pedi oração para minha família e para minha nova caminhada. Os mistérios da mina, hein? Glória a Deus. Vamos lá novamente. Eu gostaria de pedir para orarmos por fé Amém. em nossos corações e por todas as pessoas que estão sofrendo hoje por depressão, ansiedade, que eu acho que é muito importante a gente pedir ao Senhor que dê um consolo a elas. Amém. O Osni me passou uma mensagem na hora da escola dominical, que ele passou a noite no hospital com uma das filhas, Letícia, e ela está hospitalizada, não sabe o que é, e vai fazer alguns exames para descobrir o problema de saúde que ela está tendo. E também eu peço oração para a minha pessoa, pela sequela que eu ainda tenho da Covid, pela minha esposa, pela minha filha Cláudia, que está precisando muito de oração. Amém? Orar pela saúde dos irmãos? Sim? Pela saúde e pela minha família, né? Amém. Acho que ela está levantando o braço. Sim. Pela viagem da minha tia. Amém. Glória a Deus. Hoje a minha oração seria uma oração de gratidão. Eu estive muito debilitada, né, por conta de uma gripe forte que eu tive, e em seguida tive a Covid. Estava me sentindo muito mal. E essa semana que passou, eu me senti bem melhor. E eu quero agradecer a Deus por isso, porque a gente sabe que Ele, em todo tempo, cuida de nós. Amém. Amém. Você
coloca de pé então, amados. Por favor, você que pode, se coloca de pé. Vamos orar. Nós vamos voltar a orar por esses pedidos na terça, na nossa noite de oração. Mas vamos orar hoje também. Ore também ao seu coração, no seu lugar. Fale com Deus, peça a Ele. Entregue o seu coração, os seus anseios, na presença do Deus Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossos corações diante de Ti, as nossas vidas, Pai. Queremos agradecer, Pai, pelos Seus feitos, pela Tua bondade, pela Sua libertação, pelas respostas que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor tem sido bom conosco, mesmo nós não merecendo nada, Senhor. Obrigado por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Senhor, em especial, quero colocar aqui pelos motivos pedidos, libertação, aposentadoria da Consa, Senhor Deus. Colocar aqui todas as famílias que estão aqui, as famílias do nosso irmão que pediu. Oramos por todos aqui da igreja, Senhor Deus, que a sua mão possa alcançá-los, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão perdendo a sua fé, Senhor. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, e a sua palavra não tem sido pregada, Senhor. Que haja verdade nos púlpitos, que haja verdade chegando no coração dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus, Pai. Quero agradecer, Pai, pelos seus feitos na vida da Mina e da sua família. Pedimos pelo pai das meninas, Senhor Deus. Pedimos por todas as famílias queridas que o Senhor tem nos acrescentado em nossas vidas, Pai. Onde nossos braços não podem chegar, pedimos que o Senhor possa chegar até eles. Pedimos pela tia da nossa irmã que está em viagem, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer em proteção, levá-la aonde ela tem que chegar, debaixo da sua presença, Senhor Deus. Queremos em especial colocar aqui os motivos de saúde. E aqui eu lembro do irmão Nelson. E aqui eu lembro da irmã Floranete, da irmã Nice. Eu lembro aqui do irmão Joseph, sua esposa, Milagros. Eu lembro pelo irmão Flude também. Eu quero colocar a Letícia, a filha do irmão Osni, Senhor Deus, que está no hospital nesse momento. Pedimos que os olhos dos médicos possam ser abertos, para ela ter o diagnóstico e a cura completa, Senhor Deus. Agradecemos, como a irmã Márcia nos disse, Pai, pelos teus feitos, pela tua bondade em nossas vidas, Pai. Colocamos aqui todas as famílias, mais uma vez, diante de Ti, cada motivo dos nossos familiares, nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos filhos, Senhor Deus. Pedimos que a Tua mão poderosa e graciosa esteja sobre cada família e sobre cada pessoa aqui também nessa manhã, Senhor Deus. Obrigado por mais uma manhã debaixo da Sua presença. Nós Te damos graças e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Recebamos a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça, o amor do Deus o Pai, Filho e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje, todos os dias dessa semana e para sempre. Amém, amém e amém. 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 Amém.